E aí galera, beleza? Aqui é o professor Washington, mais um vídeo no canal. Estamos aqui, eu tô aqui no parque aqui fazendo a minha corridinha, né? Corridinha do dia. E hoje eu tava pensando em fazer um vídeo que fala sobre o julgamento de Jesus Cristo, né? Isso é um caso histórico emblemático, né? Eu sou evangélico desde muito pequeno, né? Meus pais são evangélicos, né? Minha família quase toda é evangélica. Então, assim, esse assunto ele muito próximo daquilo que eu vivo, né? Muito próximo da minha realidade, daquilo que eu sempre escutei e sempre vivi, né? Então, como eu estava falando, o caso do julgamento de Jesus Cristo é muito emblemático, né? Jesus, por todas as obras que ele fazia pelo povo, em prol do povo sofrido, que era explorado, né? Pelo grupo de líderes, que eram tanto líderes religiosos e tinham muitos poderes civis também, que eram o grupo dos sacerdotes, do sumo sacerdote, né? Do povo de Israel daquela época. Jesus, ele além dele libertar o povo das cadeias, né, das prisões, de doenças, né, de enfermidades, né, das cadeias também da culpa, né, com o perdão, né, que ele concedia a todas as pessoas, com o tratamento bondoso que ele atribuía a todas essas pessoas, né. Jesus também estava livrando o povo das cadeias ideológicas, né, de regras pesadas que não eram aquilo que Deus queria do povo. E Jesus veio também libertar o povo dessas regras impostas por esses sacerdotes e por esses rabis. E por conta da inveja desses sacerdotes em respeito a Jesus, esses sacerdotes começaram a direcionar ações, né, vários tipos de ações para tentar acabar com Jesus, né? Acabar não somente com o ministério de Jesus, mas com a vida de Jesus, né? E aí nós vemos o episódio, por exemplo, da mulher adúltera, né? Que foi uma armadilha, né? Eles pegaram Jesus ali de repente, né? E perguntaram para Jesus: olha, nós pegamos essa mulher aqui em flagrante adultério, né? E agora? O que o senhor acha? Devemos apedrejar essa mulher ou devemos soltar essa mulher, né? Se Jesus dissesse para apedrejar aquela mulher, eles iriam até os romanos, iriam acusar Jesus diante dos romanos, porque pena de morte só poderia ser executada se os romanos autorizassem, né? Se Jesus, por um acaso, dissesse que ela não poderia ser apedrejada, eles iriam acusar Jesus perante o povo de que Jesus estava desautorizando a lei de Moisés, né? A regra de Moisés, que era uma regra áurea ali para o povo judeu. E Jesus estava ali numa encruzilhada, né? Mas Jesus, com a sua sabedoria divina, e eu creio que ele é a segunda pessoa da Trindade, né? O Deus Filho, né? E Jesus, com a sua sabedoria divina, lê o coração daqueles homens e dá uma resposta excepcional. Jesus, uma resposta que dá para você estudar por muito tempo essa resposta de Jesus. Ele diz: aquele que nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Aquela palavra que é a palavra de Deus, né? Que entra com uma faca afiada no coração e ela desmonta qualquer tipo de argumento, não é? E temos um outro episódio também interessante, que foi o episódio do imposto, né? Que eles chegaram em Jesus e perguntaram para Jesus: olha, eu tenho que pagar, diante de Deus eu tenho que pagar o imposto a César, né? Se Jesus dissesse que não tinha que pagar o imposto a César, eles iam chegar a acusar Jesus perante os romanos, que ele estava dizendo para o povo não pagar o imposto, né? E aí já era uma falta grave diante dos romanos. Se Jesus dissesse que ele deveria pagar o imposto a César, eles iam acusar Jesus, né, diante do povo, dizendo que Jesus apoiava o cativeiro romano, né, e tudo, né? E Jesus também dá uma resposta perfeita, né? Resposta divina, né? E ele diz: dai a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus. Percebe? Nosso Deus é muito sábio. Mas olha só, a única forma que esses sacerdotes tinham para acabar com Jesus era matando Jesus. E para que eles pudessem matar Jesus, eles tinham que passar por algumas etapas. E a primeira etapa é que Jesus deveria ser julgado diante do Sinédrio. Mas Jesus tinha uma grande popularidade perante o povo. As multidões iam até Jesus e atrás de Jesus, não é? Então Jesus era tido como um grande homem, né? Um grande sábio, né? Um grande mestre, né? E os sacerdotes tinham medo de que se prendesse Jesus à luz do dia, poderia haver uma revolução, uma revolta do povo, né? E aí o que aconteceu? A única forma que eles tinham é usar alguém de dentro para trair Jesus, que foi Judas, e conseguir prender Jesus à noite. E eles não apenas prenderam Jesus à noite, mas eles fizeram um julgamento à noite. Jesus foi julgado à noite. Percebe a simbologia disso? Jesus foi julgado de noite. E naquela época o julgamento nunca poderia ser feito à noite, porque o julgamento em si, ele deve ser público, à luz do dia, como deve ser hoje. Hoje o juiz não pode conversar com ninguém por baixo do pano em relação a assuntos do processo. O juiz ele deve conversar nos autos do processo. Tudo que ele falar com um advogado ou com um promotor, ele deve colocar nos autos, ou seja, ele deve transcrever isso no processo. Isso tem que ficar no processo para ser consultado por todas as pessoas. Tem que ser às claras, à luz do dia. E o julgamento de Jesus foi à noite, não foi à luz do dia. E nesse julgamento de Jesus, usaram testemunhas falsas, pessoas que vieram e disseram: ele disse lá naquele episódio lá do imposto, ele disse que nós não podemos pagar imposto ao César, né? Usaram testemunhas falsas contra Jesus. E Jesus não respondia àquelas acusações. Jesus não respondia porque Jesus sabia que aquele julgamento era um julgamento fraudulento. Diante de Deus, julgamento fraudulento, julgamento que tem fraude, é pecado. Diante de Deus, isso é pecado. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Jesus foi injustiçado, ele passou por um julgamento fraudulento. Pessoas o prenderam à noite e o julgaram à noite. E o condenaram à morte utilizando o artifício de testemunhas fraudulentas, falsas. Pessoas que disseram que falaram de Jesus o que ele não tinha feito. Não é? Eu quero perguntar para você, é lícito a um cristão apoiar um julgamento fraudulento? Os julgamentos eles têm que ter regras, e a principal das regras, publicidade, ele tem que ser à luz do dia. Não pode haver conversas paralelas, né? Todas as conversas, tanto com o juiz advogado, tanto quanto o juiz e Ministério Público, que é a acusação, devem estar transcritas nos autos do processo, para que as pessoas possam ler, possam saber tudo o que foi falado. Coisas escondidas, coisas por baixo do pano, isso faz com que a decência, faz com que a credibilidade do processo ela caia por terra. E a Bíblia é clara em dizer que nós devemos fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. O juiz não basta que o juiz seja imparcial, ele tem que se mostrar imparcial e as pessoas têm que acreditar que ele é imparcial. Nós devemos ser retos, não é? A Bíblia diz que o juiz ele deve julgar com retidão, com justiça, não é? Porque a pior coisa que existe, meus queridos, é um juiz desonesto, é uma justiça desonesta. Porque o pobre, as pessoas, todo mundo só tem a justiça para recorrer, para que os direitos dessas pessoas possam ser assegurados. Se você chega num local num lugar para você buscar o seu último recurso,
para dar uma decisão que você pensa que é uma decisão justa e você percebe que aquele local não é um local que você pode confiar que eles vão julgar você e o seu caso com justiça, com retidão, o que nós podemos fazer? Né? Nós temos que pensar o seguinte: nosso Deus é um Deus de justiça e nada está escondido diante de Deus. Pessoal, nada está escondido diante de Deus. E Deus, ele torna público aquilo que os maus querem esconder. Deus nos abençoe. Até mais.